é uma das primeiras coisas que você precisa para que você venha crescer na vida, para que você venha conquistar, para que você venha ter uma vida de sucesso. Você precisa de sabedoria. Você vai precisar buscar a sabedoria, porque a sabedoria vai te dar orientação na vida, vai ajudar você a se posicionar, vai ajudar você a entender, por exemplo, o momento que você está, a circunstância que você está passando, o contexto que você está passando, e te dar direção para tomar a decisão certa. A maioria das pessoas toma muitas decisões erradas por falta de sabedoria. Falta de sabedoria faz você tomar a decisão errada. E a sabedoria não é algo que você encontra em qualquer lugar. Como diz no texto de Provérbios, a sabedoria é algo que você precisa colocar uma força, energia, para ir atrás dela, para buscá-la. A sabedoria você não encontra em qualquer lugar. Provérbios, ele compara a sabedoria a pedras preciosas. Assim como o ouro, você não encontra em qualquer lugar, prata você não encontra em qualquer lugar, pedras preciosas muito menos. Você vai precisar cavar no fundo da rocha para encontrar pedras preciosas, por exemplo. Então a sabedoria é assim. A sabedoria é algo que está escondida. Ela está escondida no profundo de algum lugar e você precisa encontrá-la. Não é algo que você encontra por aí, como você passa na rua e você lê nos outdoors algumas coisas. Não é tão simples assim. A sabedoria é algo mais profundo. E eu quero te mostrar para você, primeiro aqui, te dando uma diferença do que é a sabedoria e o que é conhecimento. Às vezes a gente tem a noção errada de que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, mas não são. São coisas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo. Veja bem, o que é o conhecimento? Você sabe o que é conhecimento? O conhecimento, deixa eu traduzir aqui para você, é o que você aprende. São os fatos relacionados a alguma coisa, alguma circunstância. São informações que você recebe. Por exemplo, quando você lê um livro, ou você assiste uma aula, ou faz um seminário, você recebe muito conhecimento. No livro estão muito conhecimento, seminários, treinamentos, conferências que você faz, você vai ter conhecimentos. Então, conhecimento está relacionado a fatos, está relacionado a informações, são detalhes, muitas vezes detalhes técnicos. Esse é o conhecimento. Por exemplo, todos aqui têm o conhecimento do que é madeira. Você sabe o que é madeira, não é? Madeira, desde o processo inicial, ela vem da árvore, né? Então, você sabe o que é madeira. Então, você tem o conhecimento que madeira é um produto, um objeto que veio de uma árvore. Você tem esse conhecimento. Então, todos têm esse conhecimento. Agora, para que você venha usar o conhecimento e aplicar ele, é aí que entra a sabedoria. Porque a sabedoria é muito mais do que ter o conhecimento. A sabedoria é saber aplicar aquele conhecimento no lugar certo, na hora certa, nos momentos certos. A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, por exemplo, com a madeira, a depender dela, você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas. Então, você sabe o que é uma peça, uma tábua de madeira, mas às vezes você não sabe fazer nada. Ou seja, você não tem sabedoria para aplicar aquilo que você sabe em algo prático. A sabedoria, ela vai ajudar você a aplicar o conhecimento em algo prático. Ela vai ajudar você a praticar realmente aquilo que você sabe. E muitas pessoas têm muito conhecimento, às vezes, porque assiste vídeos, vê isso, aquilo, outro, mas não tem sabedoria. E a sabedoria é uma das coisas principais que você precisa buscar na tua vida. A sabedoria que vai te dar a capacidade de decidir na hora certa. Por exemplo,
nós estamos falando aqui de finanças, é com a sabedoria que você vai ter a capacidade de usar o dinheiro da forma certa. Se você não tem sabedoria, você vai usar o dinheiro da forma que o mundo falar para você, que a sociedade passar para você, da forma que você assistir na televisão. Se você não tiver a sabedoria, você não vai saber usar os recursos da forma certa, nos lugares certos, para ter os frutos desejáveis, para ter a colheita desejável. Então você vai usar o dinheiro de uma forma errada. Então, assim, biblicamente falando, por exemplo, todas as pessoas que usam o dinheiro de uma forma errada, elas estão usando o dinheiro para algo que não dá fruto, que não dá resultado. Então, se eu pego meu dinheiro e eu vou ali e faço algo que desagrada ao Senhor, invisto meu dinheiro em bebidas, por exemplo, você está usando o seu dinheiro de uma forma errada. Você investe seu dinheiro em cigarro, que está destruindo a sua vida, você está usando o seu dinheiro de uma forma errada. Você investe seu dinheiro em algum jogo de azar que tem por aí, você está usando o seu dinheiro de uma forma errada. Você não tem sabedoria, uma pessoa assim não tem sabedoria para aplicar aquilo que ela tem. Então você vai precisar da sabedoria para aplicar na hora certa, nos momentos certos, o conhecimento que você recebe. Amém? Então deixa eu ler um outro texto aqui para vocês. É uns versículos bem longos, mas é uma história muito legal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, nós vamos ler. 1 Reis 3, diz assim, verso 16, nós vamos ler do 16 ao 28. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, aqui vieram ao rei Salomão, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também, esta mulher, e estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho, o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse, ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quem conhece essa história? Conhece, né? Amém. Uma história bem conhecida. Duas mulheres chegaram diante de Salomão, uma com o filho morto, outra com o filho vivo. E a que estava com o filho morto queria enganar ele. Olha a sabedoria que Deus deu para ele. Traz uma espada, parte o menino e dá metade para cada uma. A mulher que estava com o filho morto falou o quê? Pode dividir mesmo, porque ela já tinha perdido o filho dela. Mas a mulher cujo filho era vivo falou, não mate, pode dar para ela, não tem problema. Então Salomão entendeu que aquela mulher era a mulher
que era mãe daquele menino. E ele julgou esta causa com muita sabedoria. Se você ler a história do rei Salomão, você verá que ele é um dos homens que tiveram mais sabedoria. E quando ele orou a Deus, ele podia pedir muitas coisas, mas ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama nem poder, ele pediu sabedoria. Ele falou: Deus, me dá sabedoria para governar, para apacentar sobre o povo. A sabedoria é algo que vem de Deus, conforme Provérbios, que nós lemos capítulo 2, o último versículo. É o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento. Mas o fato dela vir de Deus não significa que você vai recebê-la de qualquer forma. Você precisará buscá-la. Você vai precisar ir atrás da sabedoria, se esforçar para buscar a sabedoria. Amém? Então, a sabedoria, ela vai te dar a capacidade de você decidir diante de fatos e circunstâncias. Por exemplo, muita gente, né, na igreja procura o pastor e fala: ô pastor, me ajuda a decidir diante dessa circunstância. Essa pessoa, ela não adquiriu sabedoria o suficiente para ela decidir. E não significa que ela não possa ter um conselho pastoral, porque nós estamos aqui para isso, para aconselhar. Mas eu não posso decidir por ninguém. A única coisa que eu posso fazer é dar a direção, mostrar os caminhos. Agora, quem tem que decidir é a pessoa. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja, elas não têm sabedoria para decidir. E às vezes agem de forma errada, agem diante de circunstâncias de forma errada, e depois vem as consequências do fato. Como eu falei, tudo que você semeia, você vai colher. Então, a sabedoria, ela vai te dar o discernimento para que você venha fazer boas escolhas. Falando de finanças, né, dinheiro, a sabedoria vai te dar o discernimento para você saber onde você vai colocar o seu dinheiro. Onde você vai investir o seu dinheiro. Você não vai jogar ele de qualquer forma, em qualquer lugar, você não vai fazer qualquer coisa com ele. Normalmente, a gente não dá valor ao dinheiro. A maioria das pessoas não dão valor. Mas a sabedoria vai te fazer dar valor ao dinheiro. E vai te fazer dar valor às coisas que realmente são essenciais. Por exemplo, a sua vida espiritual é algo essencial. Então, a sabedoria vai te fazer dar valor a isso. A sua saúde é algo essencial. Então, a sabedoria vai te fazer dar valor ao seu corpo. Então, você não vai ficar usando o seu corpo de qualquer jeito, fazendo com o seu corpo de qualquer jeito, comendo qualquer coisa para estragar a sua saúde. Você vai cuidar de você. Deus não está dando sabedoria aí para a galera aí? Para parar de comer açúcar? 40 dias aí sem comer açúcar é um rompimento. É a sabedoria que vai fazer isso. Ela vai te fazer identificar aquilo que você pode comer, aquilo que você não pode comer, onde você vai colocar seu dinheiro, onde você não pode colocar seu dinheiro, senão você vai cair em muitas armadilhas. Então, a sabedoria é algo que, falando aqui dentro desse contexto, ela vai te ajudar a evitar armadilhas. E ela também vai te ajudar a identificar oportunidades. Com a sabedoria, você vai conseguir evitar armadilhas, e com a sabedoria você vai conseguir identificar oportunidades e agir na hora certa. Amém? Eu já falei para vocês aqui, por exemplo, te dar um exemplo nessa questão de armadilhas. É um exemplo que eu já falei muitas vezes. Há muito tempo atrás, não sei, talvez décadas, né? Talvez tem mais de 10 anos, quando começou aquele esquema de pirâmide. Aí eu acho que começou com a Telex Free, se eu não me engano. Aí uma pessoa veio falar para mim da Telex Free, da pirâmide. Como eu já tinha conhecimento sobre pirâmide, eu falei: nesse eu não entro. Isso não é para mim. Isso aí, primeiro que isso é algo antiético. Isso é imoral. Não é moral para Deus. Então, pessoas que entram em esquema de pirâmide estão corrompendo seu caráter. Mas nessa época eu vi muitos cristãos, crentes, né, fazendo pirâmide, entrando tal, pastores, líderes de igreja, e era normal para eles, entendeu? Para mim nunca foi normal. E eu lembro que uma pessoa foi até a minha casa e ela falou assim: eu descobri uma forma fácil de ganhar dinheiro. E ficou 15 minutos falando. Deixei ela falar, depois de 15 minutos,
Eu falei com ela, você vai perder seu dinheiro. Porque esse esquema é um esquema ilegal. Ela pegou o dinheiro dela, que nem era dela, porque era emprestado, e investiu na pirâmide. Deu uma semana, ela voltou lá em casa. Você estava certo, perdi meu dinheiro. O que é isso? Falta de sabedoria para evitar armadilhas. Por exemplo, você liga essa televisão, você assiste lá um filme, no intervalo do filme, o que vai passar do intervalo do segundo primeiro até o último segundo do intervalo, se for 10 minutos de intervalo, vai ser só comercial para te vender. Te vender, compra isso, compra aquilo, está na promoção, é a Black Fraud, é isso, é aquilo, e vai embora. Porque o objetivo deles é vender para você. E aí você, como é pego pelas emoções, a maioria das compras que a gente fazia, né, não está fazendo mais, que a gente está aprendendo, era pelas emoções. Você não precisa, mas você vai comprar porque está barato. É isso que acontece. Você não precisa de mais um par de sapato, mas está barato, eu vou comprar. Ou seja, você entra na cilada e gasta o seu dinheiro, investe o seu dinheiro onde não é para investir. E você poderia fazer outra coisa. Se você tiver sabedoria, você vai saber identificar as armadilhas para não cair nessas ciladas. E você vai saber também identificar as oportunidades para cair para aproveitar uma boa oportunidade. E como nós estamos falando aqui de investimento e outras coisas, você vai aprender, você vai identificar essas oportunidades. Opa, oportunidade para investir meu dinheiro, transformar R$100 em 200, transformar 1.000 em 2.000. Então, eu vou entrar nessa oportunidade. Isso vai te ajudar, a sabedoria vai fazer isso. Amém? Então, você vai precisar desta sabedoria para poder evitar armadilhas e identificar oportunidades. Viu o que Salomão fez? Ele agiu com sabedoria. Ele tomou a decisão com sabedoria. Por isso que a sabedoria é algo que você precisa buscar. Se eu fosse você, eu lia Provérbios 2. E lia muitas vezes para você aprender e entender realmente por que você precisa da sabedoria. Amém? Então, deixa eu te falar dentro de uma pergunta aqui agora. Como buscar sabedoria? Vou te falar 4 coisas de como você vai buscar sabedoria. 4 princípios para você buscar sabedoria. O primeiro princípio é: esteja disponível para aprender com os outros. Você precisa estar disponível para aprender. Então, nesse sentido, você vai, na área que você quer crescer, você vai ter que buscar pessoas que têm experiência naquela área, para que aquela pessoa seja influente na sua vida. A área que você quer crescer. Quando a gente estava buscando aqui unção, então a gente buscava os homens da unção. Estava buscando o dom de cura, então a gente buscava os homens que tinham o dom de cura para a gente poder crescer nessa área. Quando estava buscando sobre libertação, a gente ia atrás das pessoas que tinham libertação, faz curso, faz seminário, lê livro, e para você crescer nessa área, e se possível, ter contato com essa pessoa também, pessoal, para você aprender com ela. Então, você vai precisar aprender com outras pessoas. Aqui você vai ter que deixar sua arrogância e falar: eu preciso aprender. Eu não sei nada, só sei que nada sei. Ou seja, eu estou aprendendo. Então, tem alguém aí que sabe mais do que eu. Então, quando você sentar do lado de alguém que sabe mais que você, uma regra muito simples: fique em silêncio, ouça o que a pessoa vai falar. Às vezes a pessoa senta, né, do lado de alguém que tem muita experiência e sabe, ela abre a boca e fica falando o tempo todo. E a pessoa que tem experiência não fala nada. Não, regra muito básica: você sentou do lado de alguém que sabe mais que você, fique em silêncio, faça perguntas, fique em silêncio e só ouça a pessoa falar. Amém? Então você vai precisar de conversar com pessoas, vai ter que buscar sabedoria para isso, vai ter que ler livros, fazer treinamentos e outras coisas. Não tem como você ter sabedoria assistindo televisão. Você não vai ter sabedoria assistindo Chaves, Chapolin. Você não vai ter sabedoria. Entendeu? Já foi. Você não vai ter sabedoria
esses seriados, filmes, o máximo que você vai aprender talvez é um princípio ou outro. Mas para você ter sabedoria, por exemplo, um lugar que concentra muita sabedoria, muito conhecimento, são livros, você vai ter que ler. Seminários, treinamentos, você vai ter que buscar. Se você não buscar isso, a maioria das pessoas passam mais tempo com coisas sem valor, ao invés de valorizar e passar tempo com coisas que realmente vai agregar na vida dela. Corte as coisas sem valor da tua vida e comece a valorizar aquilo que realmente importa para você. Amém? Então, primeira coisa, aprender com os outros. Segunda coisa, você vai ter que fazer perguntas. Fazer perguntas é um princípio da sabedoria, para que você possa crescer. Às vezes você conversa com pessoas, e eu já vi, né, muitas pessoas que estão conversando, elas não fazem perguntas, elas só falam porque elas acham que é daquele jeito, achismo puro, mas elas não têm conhecimento de nada. A pessoa assiste, às vezes, uma mensagem, uma pregação, ou vê um curso, um seminário, ela acha que já sabe tudo. Quando você assiste, por exemplo, uma pregação, ou vê um seminário, você está vendo talvez 5% daquele conteúdo. Então você vai ter que aprender a fazer pergunta. Fazer pergunta é questionar. Quando você aprende a questionar, o seu nível de conhecimento cresce. Quando você aprende a questionar. Se você não sabe questionar, você fica apenas com aquela informação. Por isso que às vezes a pessoa vem conversar comigo, ela me faz uma pergunta, e eu não respondo a pergunta dela e faço 3 para ela. Eu não respondo a pergunta dela porque ela precisa pensar um pouco mais para ela chegar ao entendimento, mas eu faço mais algumas para ela. E aí, isso aqui, para ver como é que ela vai agir. Então, fazer perguntas te ajuda a chegar a um entendimento, te ajuda a alcançar o conhecimento, te ajuda a alcançar a sabedoria. Isso faz parte. Por exemplo, você está numa escola, você está numa faculdade, o professor vem lá e traz uma aula para você. 50 minutos de aula. Ele fala aqueles 50 minutos. E no final ele faz a pergunta. Quem tem pergunta? Aí ninguém pergunta nada. Quando ninguém pergunta nada, você entende que todo mundo entendeu, mas não entendeu. Porque você entende melhor quando você questiona e faz pergunta. Aí as pessoas, né, às vezes ela tem vergonha, medo, timidez, não faz a pergunta por isso. Eu já passei por isso também. Não mais hoje. Mas não faz a pergunta e leva a dúvida para casa. Então você vai precisar fazer perguntas. Ao fazer pergunta, você vai crescer o seu nível de conhecimento, o nível de sabedoria. Segunda coisa. Segundo princípio, você vai ter que refletir sobre suas ações. Refletir sobre suas ações está relacionado ao autoconhecimento. Eu falei um pouquinho aqui ontem, você precisa conhecer a você mesmo. A maioria das pessoas nem conhece quem elas são. Você vai precisar conhecer a você mesmo, refletindo sobre as suas próprias ações, sua fala, aquilo que você fala, aquilo que você faz no dia a dia, você vai ter que parar para refletir. Tirar um tempo para refletir sobre essas coisas. E aí você vai, observe, você vai refletindo sobre suas ações. Eu digo para você fazer o seguinte: observe os seus padrões de comportamento diante das circunstâncias, da situação. Porque nós, culturalmente, historicamente, criamos padrões de comportamento. Lembra? Falei de comportamento, mudança de hábito. Nós criamos padrões de comportamento inconscientemente. E muitas vezes você vai ter que desfazer esse comportamento para mudar. Para você. Porque um dos princípios para pessoas crescerem é mudar o comportamento, mudar os hábitos. Então você vai ter que refletir sobre os seus padrões de comportamento. Lembra das frases que nós falamos ontem? Aí o dinheiro acabou e tem conta para pagar. Aí o seu padrão de comportamento é reclamar, murmurar e xingar Deus. Que é o seu padrão, muitos padrões de comportamento de muitas pessoas. Começa a reclamar. Murmurar é assim e chega até
ao nível de falar coisas abomináveis contra Deus, por causa do padrão de comportamento. E às vezes você faz isso de forma inconsciente. Você vai ter que refletir sobre esses padrões de comportamento e modificá-los, trocá-los, substituí-los. Essa foi a terceira coisa que eu falei. E a quarta coisa, como você busca sabedoria, você vai ter que aplicar o que você aprendeu. Por exemplo, tudo que eu falei aqui de sexta, sábado e hoje, não vai ter valor nenhum para a sua vida, sentido nenhum, colheita nenhuma se você não aplicar nada. Tem umas pessoas aqui que eu falo algumas coisas e não tenho aplicado. Falo e não tenho aplicado. Não tenho aplicado. Quer dizer, vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai precisar sair do campo da teoria, que é do conhecimento que você tem, para entrar no campo da prática. Eu já tenho conhecimento disso, eu sei o que fazer, mas você está fazendo? Não. Lembra que a gente prega aqui, a gente vai falar sempre a mesma coisa, às vezes vai pregar uma mensagem 10 vezes, e a pessoa vai perguntar, por que você pregou essa mensagem de novo? Eu já ouvi essa mensagem há 2 meses atrás, mas você mudou? Não, então eu estou pregando de novo até você mudar. Eu vou falar muitas vezes, até você mudar. Ou seja, a mensagem, o que a gente fala aqui para vocês, tem o intuito de fazer mudar, para que você possa mudar a tua vida, mudar a tua forma de agir, tua forma de falar, tua forma de pensar. Tudo começa no pensamento, pensar, falar, agir. Essa é uma tríade que eu aprendi, pensar, falar, agir. Por isso que você precisa mudar a estrutura do pensamento. Se você mudar a estrutura do seu pensamento, você muda a sua fala, se mudar a sua fala, você muda as suas ações. E muitas pessoas não estão praticando porque ainda dentro delas as estruturas são antigas, velhos conceitos, velhas filosofias, velhas crenças, e elas não estão praticando as novas crenças, as ideias novas, elas estão ainda nas ideias antigas. Então você vai precisar aplicar o que você está aprendendo, ou seja, colocar na prática, sair do campo da teoria. Nós entramos ano passado construindo um projeto de vida. Um projeto de vida para 10 anos. É uma mudança total. Você vai ter que mudar muitos hábitos, muitos pensamentos e mudar muitas práticas para você colocar esse negócio em prática. Não é tão simples assim. Por exemplo, os seus objetivos de leitura, objetivo de curso que você vai fazer, de treinamentos, de curso técnico, de faculdade, tem que colocar em prática. A pessoa está na igreja, tem 10 anos, e tem 10 anos que ela está falando que vai entrar na faculdade. Ela nunca colocou em prática isso, nunca vai na faculdade fazer inscrição. Ela fica só falando, vou entrar na faculdade um dia. Vai morrer e não vai entrar na faculdade. Ela tem que colocar em prática. Parar com aquelas crenças limitantes. Não tenho dinheiro. Eu não posso. Eu sou pobre. Minha família nasceu na favela. Tem que eliminar essas crenças limitantes da tua vida. Senão você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar. Então, aprender com os outros, fazer perguntas, refletir sobre suas ações e colocar em prática. Tudo que a gente está ensinando aqui para vocês, sexta, sábado, não foi só esses dias, outros dias que nós ensinamos, você tem que colocar em prática. Falei para vocês, pare de comprar, faça uma planilha para você saber onde está indo seu dinheiro. Começa a achar uma forma de fazer uma segunda renda e vai embora. Começa a achar uma forma de você investir. Como que você vai prosperar? Você está esperando ganhar na Mega Sena? Tem gente que quer prosperar com desejo de ganhar na Mega Sena. Você não vai conseguir prosperar assim. Se você ganhar 1 milhão, 10 milhões, do jeito que ele veio na sua mão, ele vai sair, porque você não sabe como que é administrar 1 milhão. A maioria das pessoas não sabe como que é administrar 10 milhões. Imagina você ganhar 50 milhões. Rapidinho vai sumir da tua mão. Faz uma pesquisa das pessoas que ganharam na Mega Sena nos últimos 10, 20, 30, 50 anos. A maioria delas voltaram ao estado de pobreza de novo. O mesmo estado que estava antes. A maioria delas. Algumas conseguiram administrar, mas a maioria voltaram ao mesmo estado.
Isso é pesquisa, é algo real. Não estou falando de você de ficção, estou falando de realidade. Amém? Então, a sabedoria é um princípio que você vai ter que buscar. Eu falei para você que eu ia falar dois hábitos, né? O primeiro é buscar sabedoria, que é um hábito que você tem que aplicar na tua vida. E de onde vem a sabedoria? De Deus. Provérbios capítulo 2. Mas a sabedoria não vem de Deus, você ficar dormindo, acordando meio-dia, 3 horas da tarde. A sabedoria não vai chegar. Você ficar assistindo televisão, ficar lá vendo os vídeos no TikTok o tempo todo, só vídeo no TikTok, YouTube, só. O celular é assim, né? O celular funciona assim, só passando o dedinho. Pu, pu, pu. A maioria das pessoas, elas vivem assim. Abre a sua configuração aí depois e vê o tempo de uso que você está passando no celular. 5 horas, 6 horas, 7 horas. E desse tempo de uso, você não leu nenhum livro, não abriu o Kindle nenhuma vez para ler nada. Você ficou só vendo vídeo. Aí como que você vai crescer? Os lugares mais altos, infelizmente, são para poucas pessoas. Por quê? Porque a maioria quer andar como a multidão. A maioria das pessoas, elas querem seguir a multidão. Porque não seguir a multidão é nadar contra a maré. Nadar contra a maré é algo dificílimo. Você vai ter que enfrentar muitos desafios, críticas, calúnias. Vai ter que enfrentar pessoas, inclusive familiares seus, que vão lutar contra a sua vida. E isso é um caminho difícil, por isso que poucas pessoas chegam ao topo. Mas qual é o nosso objetivo? Fazer com que você chegue ao topo. Agora, vai chegar aqueles que querem, que desejam, que falam, eu vou chegar. É igual uma subida do Mestre Alva ali, quem já subiu? Não é fácil, não. Muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Pula pedra, passa no rio, desce morro, sobe morro, e cansa, para beber água, isso, aquilo, para comer, e vai. Eu já subi o Mestre Alva com pessoas que a gente demorou 5 horas, outros com 3 horas, outros com 2, depende do estado de cada um, do estado físico de cada um e da determinação de cada um. Outros que parou no meio do caminho, não vou subir não, pode subir que eu vou voltar. É desse jeito. Não é para todo mundo. Ir lá no topo do Mestre Alva para ver, por exemplo, o nascer do sol, pôr do sol, não é para todo mundo. É para quem tem determinação. É quase 1.000 quilômetros para você, 1 quilômetro, né? Quase 1 quilômetro para você subir. É a mesma coisa, a vida é assim. Não é Deus que colocou as pessoas lá no topo, é elas que foram atrás e buscaram e conseguiram chegar lá. Agora Deus fez o quê? Deus deu força, Deus deu sabedoria, porque pessoas buscaram em Deus isso. Outros nem buscaram em Deus, buscaram no universo, não sei o quê, mas eles acharam alguma fé em algum lugar para poder chegar lá, e chegaram. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a busca da sabedoria, ela é fundamental para o seu crescimento. Primeiro hábito que eu falei que eu ia falar é esse. O segundo é viver com propósito. Viver com propósito. Este é um princípio que você precisa encontrar. Não existe fórmula mágica. Cada um precisa encontrar o seu propósito. Cada um de vocês vai precisar de encontrar o seu propósito. Seu propósito é diferente de outros. Às vezes você pode estar indo no mesmo lugar, mas tem propósitos diferentes. Tem objetivos diferentes, chamados diferentes. O único modo de você fazer uma coisa excelente, um trabalho excelente, por exemplo, é amar o que você faz. Você quer começar a descobrir o seu propósito? Você tem que se perguntar, eu amo o que eu estou fazendo? Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. Eu amo o que eu estou fazendo, por exemplo, eu amo ensinar, então isso faz parte do meu propósito.
Eu amo estar aqui. Isso faz parte do meu propósito. Você vai ter que se perguntar, eu amo o que eu estou fazendo? A maioria das pessoas, elas fazem as coisas sem amar aquilo. Ou porque elas querem o dinheiro, tal, e outras coisas mais. Mas elas não amam o que está fazendo. Eu trabalho com pessoas que não amam o que faz. Eles estão lá porque precisam de trabalhar e precisam de dinheiro para pagar as contas no final do mês. Mas eles não amam. Não, eles, como eu falo assim, não vou generalizar. Mas eu posso dizer que a maioria deles não amam. É nítido no rosto das pessoas isso. Fica muito marcado na face da pessoa. Entende? Então, falou que é ensinar, eu gosto de fazer isso. Então, você vai ter que começar a se perguntar se aquilo que você está fazendo é algo que você ama. Mais importante do que ganhar dinheiro, mais importante do que ganhar dinheiro é você viver o seu propósito. Eu falei para vocês aqui, eu não vou falar, nós queremos pessoas aqui que sejam ricas, milionárias, sim, mas não adianta você ser rico e milionário se você não vive o seu propósito e se você não tem a prosperidade de Deus. Não adianta nada você ter 1 milhão na conta, mas chega à noite você tem que tomar o Rivotril para dormir. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não preciso tomar remédio para dormir, para acordar, nem para fazer nada. Então, mais importante do que ganhar dinheiro é você viver o seu propósito. Mas a maioria das pessoas do nosso mundo, elas buscam ganhar dinheiro. E dinheiro, ele é bom, mas o dinheiro ele não pode ser o seu dono, o seu senhor. Nós temos falado aqui que o dinheiro ele tem que ser um servo. E o dinheiro vai servir para que você venha viver o teu propósito. Por exemplo, tem pessoas que Deus vai abrir as portas para ser empresários, para ganhar muito dinheiro, para poder investir muito no reino de Deus. Porque, por exemplo, daqui a pouco, quem estiver fazendo cruzadas e a gente precisar de investir numa cruzada 1 milhão, a gente vai precisar de pessoas que tenham esse 1 milhão para poder ofertar e a gente fazer isso. Está entendendo? A gente vai precisar de pessoas. Então, Deus vai levantar empresários na igreja, empresários para poder investir no reino de Deus. Mas você precisa, dentro do seu... Você precisa, como empresário, estar dentro do teu propósito. Mais importante que ganhar dinheiro é viver o seu propósito. Antes de você perguntar, oh Deus, como é que eu fico milionário? Pergunta a Deus se você está vivendo o seu propósito. Antes de você perguntar, oh Deus, como é que eu ganho dinheiro? Pergunte a Deus qual é o caminho da prosperidade. Qual é o caminho para viver o meu propósito? Todos nós temos um propósito. Jeremias 1,5, né? O propósito é anterior a você. Abre aqui para mim Jeremias 1,5, fazendo um favor. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus criou o propósito, depois de criar o propósito, fez nascer Jeremias. Para que agora Jeremias cumpra o propósito. Então, nesse sentido, assim, analogicamente, né, logicamente, o propósito é maior do que você, porque ele é anterior a você. E o que mais existe nessa terra são pessoas fora do propósito. Fora do lugar que Deus quer que você esteja. Quem está fora do propósito, está fora do lugar. No propósito, você vai ter o que você precisa, os recursos que você precisa, o dinheiro que você precisa, a unção que você precisa, a autoridade que você precisa. No propósito, Deus vai dar tudo. Quando Jeremias entrou no propósito, Deus deu tudo para ele. Porque o céu vai se abrir para você, se você estiver dentro do seu propósito. Está entendendo? A nossa prosperidade, ela é ligada ao nosso propósito. Você não vai conseguir ser próspero, biblicamente falando, se você não viver o seu propósito. E você pode conseguir muito dinheiro, mas não ser próspero. Tem muitos ímpios que têm muito dinheiro. Na verdade, os bilionários do mundo são ímpios e eles têm muito dinheiro, mas eles estão fora do propósito de Deus. Não adianta nada você ter dinheiro e estar fora do propósito.
O que é viver com propósito? Viver com propósito é muito além do que ter sucesso ou ser reconhecido. Tem gente que quer ser reconhecido e ter sucesso, e acha que isso vai levar ela ao propósito, mas não é. O reconhecimento e o sucesso é uma consequência de viver o propósito. As pessoas, elas invertem. Eu quero sucesso. Principalmente nessa era da digital, né? Os aplicativos, tal, essas coisas. Quero sucesso, quero visualização no Reels, no History, visualização no YouTube, tal. Elas acham que isso é sucesso. Não é sucesso. Visualização, fama, dinheiro é consequência de você viver o seu propósito. O sucesso é consequência de você viver o seu propósito. Porque o propósito é muito além do que o sucesso. É encontrar o que é o propósito? É encontrar o que realmente te motiva. O que faz seu coração bater mais forte. O que você gosta de fazer, faz com prazer, e seu coração está nesta coisa. Pode ter certeza que seu propósito vai estar ali. Tudo que você faz por obrigação está fora do propósito. Obrigação no sentido é um peso. Eu não quero estar aqui, eu estou aqui, mas queria estar em casa. Eu estou aqui, mas queria estar em outro lugar. Você já vai identificar que aquilo ali não é o teu propósito, não faz parte da tua vida. E assim a sociedade cria muitas pessoas infelizes. Porque muita gente está fora do propósito, e quem está fora do propósito, o que mais ela tem na vida é infelicidade. Ela não é feliz em nada. Não consegue ter paz, não consegue ser feliz, ser alegre. É uma máscara, né? Coloca uma máscara e apresenta para a pessoa aquilo. Mas dentro dela está totalmente diferente do de fora. Está entendendo? Veja bem. A busca por dinheiro sem propósito pode resultar em frustração, estresse e uma sensação de vazio. Por isso que nós estamos falando para você aqui, e às vezes as pessoas falam assim, você prega prosperidade. A gente não prega teologia da prosperidade, a gente prega prosperidade bíblica. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. A riqueza é algo que pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Como eu falei ontem ou sexta-feira, né, que as pessoas associam muitas coisas erradas, faz associação errada. Como que ser pobre é ser alguém virtuoso. Ser pobre não é ser virtuoso. Assim como ser rico é ser ganancioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois você assiste a mensagem lá. Como descobrir seu propósito? Vou te falar 5 passos que você precisa dar para você descobrir seu propósito. Não existe uma receita de bolo, né? Alguém pode chegar e te dar 10 passos, outros pode falar te dar 3. Então eu estou te falando 5 que eu acredito que seja importante para você chegar ao seu propósito. Como descobrir seu propósito? Primeiro passo, orar e perguntar ao Senhor sobre o seu propósito. Você vai ter que orar, você vai ter que perguntar a Deus. Você tem que orar e perguntar a Deus o que Deus quer que você faça, porque Ele vai te dar a direção. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, nós buscamos direção primeiro em Deus, então você vai ter que orar. Tem muita gente que começa a fazer muita coisa sem orar. Entra no emprego sem orar, casa sem orar, faz um monte de coisa sem orar e sem pedir direção a Deus. Aí dá muita coisa ruim na vida, depois é aquela reclamar de Deus. Meu esposo é isso, meu filho é isso. Não, peraí, quando que você começou esse casamento seu aí? Como que você começou essa vida sua aí? Como que você começou isso aí? É quando você vai verificar as origens, você vê que são escolhas de base de desobediência. Não são escolhas obedientes, escolhas por falta de direção de Deus. Quando você faz escolha sem a direção de Deus, Deus ele te deixa fazer, porque Deus ele não é uma pessoa que vai te segurar, ele te dá liberdade para você escolher, o livre-arbítrio. Você tem a liberdade para escolher,
mas as suas escolhas vão gerar consequências boas ou ruins. Então, primeiro passo para você descobrir seu propósito, você tem que orar. Perguntar para Deus, qual é o meu propósito, Deus? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Através de visão, de sonhos, Ele vai usar a pessoa para falar com você, Ele vai colocar algo queimando dentro do teu coração, relacionado àquilo que você precisa fazer. Eu diria para você o seguinte, não perca tempo fora do teu propósito. Pare de perder tempo fora do teu propósito. Por favor, não perca tempo fora do teu propósito. Primeiro passo, orar. Ou seja, Deus, eu quero me submeter a Ti. Eu preciso saber qual é o Teu propósito para a minha vida, qual é o Teu chamado para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai revelar para você. Segundo passo, para você descobrir o seu propósito, um passo muito prático. Você vai identificar quais talentos e dons você tem. Se Deus colocar você dentro de um propósito, Ele vai liberar talentos, dons e recursos que você precisa. Por exemplo, dentro do seu propósito, você precisa fazer muitas viagens, né? Todos os continentes do mundo. Você precisa ir para a Europa, ir para a Ásia, ir para a África. Então, dentro do seu propósito, Deus vai liberar o recurso para você fazer isso. Fora do teu propósito, não vai ter recurso. Então, dentro do teu propósito, Deus vai liberar sobre você talentos e dons, que você vai identificar. Qual é o meu talento? Qual é o meu dom? Quais são os meus talentos? Talento é uma coisa natural. Por exemplo, cantar é um talento. E Deus libera talentos para ímpios e crentes. Agora, quando eu falo de dom, eu falo de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Falo de Romanos, capítulo 12, verso 8, 9 e 10. Estou falando de dons. Qual o seu dom? Talvez tenha pessoas que tenham dons, por exemplo, da misericórdia, dom para socorrer, dom para liderar. São dons que Paulo fala em Romanos, dom de profecia. Dons que Paulo fala em 1 Coríntios, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Quais os dons que você tem? Você sabe quais dons você tem? Qual talento você tem? Por exemplo, hoje a gente descobriu uma pessoa que tem talento aqui, né? É oficial já, né? Você sabe qual talento você tem? Você sabe quais talentos você tem? O que você gosta de fazer e faz bem? Você sabe qual talento você tem? Aí eu tenho talento para isso. Eu gosto de fazer isso. Isso eu faço bem. Por exemplo, dentro da igreja, né? Tem a questão de servir, cantar, de dançar. E outras coisas, todas as coisas que tem dentro da igreja. Você vai identificar isso. É o seu talento? Amém. Mas você vai ter que também identificar o seu dom. Quais dons você tem? Por exemplo, se Deus às vezes pode te dar o dom de socorrer pessoas. E se Deus vai te dar o dom de socorrer, pode ter certeza que vai te dar muitos recursos, porque você vai ter que socorrer muita gente. Então Ele vai te dar muito dinheiro, muita prosperidade, porque você vai ser uma pessoa que vai sempre estar socorrendo. Você vê que tem pessoas que Deus prospera por isso. São pessoas que sempre estão socorrendo outras. E Deus prospera por isso. O coração daquela pessoa queima em fazer isso. Ele quer ajudar, né? Quando eu fiz aqui a campanha, nós fizemos a campanha aqui mês passado, das 50 cestas, que vai ter outra agora em março. Aí, por exemplo, tem o esposo da Irlânia, falou que é para fazer cesta, eu estou dentro. O coração dele queima nesse negócio de doar cesta básica para as pessoas, abençoar as pessoas. Ele quer fazer, e ele vai fazer com todo amor, faz parte do chamado dele. E aí, o que Deus faz? Toma aí, meu filho, recebe dinheiro, libera os recursos. Deus libera os recursos e vai. Aí ele anda com o bolso cheio de dinheiro, como ele fala, né? Que é o sonho dele andar com o bolso cheio de dinheiro. Mas Deus libera mesmo. Porque a pessoa está dentro do propósito dela, do chamado dela.
está entendendo? Então você vai ter que identificar seus talentos, identificar seus dons, para você conseguir chegar ao teu propósito. Segunda coisa. Terceiro, você vai ter que, dentro desses princípios, né, você vai ter que começar a fazer uma autoanálise para se conhecer de verdade. É o autoconhecimento que eu falei antes, e eu estou colocando aqui como um princípio para você conseguir chegar ao teu propósito. Você vai ter que se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu de verdade? É um autoconhecimento de si, é o conhecimento de si. E aí você vai, dentro desse conhecimento de si, você faz essas perguntas. O que me faz feliz? O que me motiva a acordar todo dia para trabalhar, por exemplo, para exercer uma função, para fazer algo? Você tem que se perguntar: o que me faz feliz? Você vai precisar conhecer a você mesmo. Lembra das virtudes? Você vai conhecer a você mesmo, vai identificar o que você tem, o que você precisa. Por exemplo, tem gente que é uma pessoa que fica procrastinando, né? Adiando as coisas, e ela mesmo não sabe o que ela é, porque ela não se conhece a si mesma. Tem pessoas, por exemplo, que é impulsiva e ela mesmo não sabe o que ela é, porque ela não se conhece a si mesma. Tem pessoas que é arrogante e ela não sabe o que é. Ela demonstra arrogância em falas, em ações, mas ela não sabe. Ela precisa se perguntar para si mesma, para conhecer a si mesma, para ver quem ela é. E você vai começar a identificar a sua identidade. A sua identidade. Então, terceira coisa, se conhecer a si mesmo, autoconhecimento, se conhecer de verdade. Para isso, você vai ter que parar um tempo e refletir sobre a tua vida. Por exemplo, se você ficar o tempo todo andando para lá e para cá, na sua casa, ligar uma televisão lá, ligar isso, aquilo, você não vai conseguir se conhecer. Você vai ter que parar um tempo. Não tem aquele tempo que você para fazer uma meditação, né? Às vezes você coloca um fundo musical lá para você orar. Você não coloca música, só um fundo. Aí para aquele tempo ali e começa a olhar para dentro de você mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou tratando da minha vida? Estou valorizando o que eu tenho? Estou desvalorizando? Como que eu estou agindo neste mundo? Quem sou eu? Você vai ter que parar para avaliar-se. Se você não parar para avaliar-se, você vai viver por aí achando que é alguma coisa, mas não é nada. Então, quarto passo. Nessa busca, né, do propósito, eu diria para você o seguinte: você não pode seguir os padrões que a sociedade impõe. Então, é não seguir os padrões impostos pela sociedade. Porque é mais fácil você querer ser igual ao outro. Mas você não é igual ao outro. Você é diferente do outro. E você vai ter que, por isso que você vai precisar avaliar a si mesmo, para você conhecer a sua identidade. Porque Deus tem uma identidade para cada um. E a maioria das pessoas, elas seguem com a multidão. Para onde a vida está levando, ela vai, né? Ela segue com a multidão. As pessoas que seguem com a multidão são pessoas que não têm propósito. Não tem destino. A maioria está indo para esse lado, então eu vou para esse lado aqui. O fato da maioria estar indo para um lado não significa que eles estão certos. Não significa que eles têm a verdade. Democracia não é sinônimo de verdade. Foi democrática essa. Não é sinônimo de verdade. Sinceridade é diferente de verdade. Paulo era muito sincero no que ele fazia, mas ele matava cristão. Até o dia que ele descobriu que era uma mentira o que ele fazia. Então ele teve que mudar e entrar na verdade. Ao invés de matar cristão, ele começou agora a pregar a Jesus Cristo. E você então vai ter que ter muita coragem
para muitas vezes andar contrário ao que a multidão está andando. Você vai ter muita coragem. Eu falei aqui, as pessoas que nos conhecem recente, não têm muito conhecimento disso, mas as pessoas que estão mais antigas, elas sabem. Quando Deus me chamou para abrir esse ministério, uma das coisas que Deus já tinha colocado no meu coração, eles vão te chamar de louco, de fanático e de herege. Quando você começar a falar do reino de Deus, falar do poder, do governo, da autoridade, da unção, das curas, da profecia, a maioria das igrejas não vive isso. Eles vivem religiosidade, como eu vivia também. Então agora você tem que levantar a cabeça, né, estufar o peito e ir contra a multidão. Muitas vezes, para viver o teu propósito, você vai ter que contrariar muita gente, inclusive pessoas próximas a você, familiares. Você acha que é fácil? Não é fácil. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Pedro Medina, né? O pai dele é médico, se eu não me engano. E o sonho do pai dele é que ele fosse médico também. E aí ele descobriu que ele não ia ser médico, ele ia ser um pastor, ia ser um pregador do evangelho. Então, assim, para o pai dele, ele ser um pastor era uma decepção. Uma decepção, imagina, você como pai e mãe, e seu sonho é que seu filho seja um médico. Só que o chamado do seu filho não é ser médico. O chamado do seu filho, por exemplo, é ser um pastor, ser um apóstolo, ser um profeta, ser um pregador do evangelho do reino. Aí Deus revela para o seu filho esse chamado, ele sabe desse chamado, ele agora vai ter que ir contra a sua opinião, então vai ser uma luta muito pesada para ele. Então, por exemplo, Pedro Medina, ele ficou muito tempo, né, o pai dele sendo amaldiçoando ele, tal, praguejando ele, porque o pai dele era contra ele. Até o dia que o pai dele abriu os olhos e viu que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus, estava prosperando, estava dando certo. E aí ele recebeu a bênção do pai dele. Mas o pai dele não tinha abençoado até aquele momento. Ou seja, para você viver o teu propósito, muitas vezes você vai ter que ir contra pessoas que estão ao seu lado. E às vezes familiares, às vezes é esposa, pai, mãe, parentes próximos. Olha a vida de Jesus. É isso que aconteceu com Jesus, não vou te dar. Depois você lê os evangelhos, você vai ver. Você tem que ter coragem e partir para cima. Ter coragem e partir para cima. Por quê? Porque você vai encontrar muitas oposições. Amém? Então, não seguir os padrões que é imposto, não seguir os padrões. Por fim, eu diria que uma coisa boa para você fazer, para você descobrir o seu propósito, é desconectar-se dessa correria do dia a dia. Às vezes está na correria, tal, agitado, para lá e para cá, faz aquilo, dá uma desconectada dessa correria, e você vai fazer uma autoanálise, uma introspecção. Avaliando coisas da tua vida, o que você está fazendo com a tua vida, onde você está levando a tua vida, o que está inspirando você, o que está influenciando você, o que está deixando de influenciar. Você vai ter que fazer uma autoanálise. Uma desconexão da correria. Porque a gente está na correria, né, do dia a dia. Então você tem que dar uma desconectada disso. Para que você possa começar a entender o que Deus tem para você. Então, para mim finalizar aqui, o propósito, ele tem a capacidade de moldar a sua mentalidade. Primeiro, ele vai moldar a sua mentalidade. O propósito, ele vai te dar clareza sobre por que está fazendo o que faz. Por que você está fazendo o que você faz? Ele vai te dar clareza sobre isso. O propósito,
ele vai transformar suas atitudes, seu comportamento e suas escolhas diárias. Então você vai ser transformado a cada dia. O propósito, ele vai fazer você ver a vida de uma maneira diferente. Porque muitas pessoas veem a vida como se fosse muito pessimista. Tem um pessimismo relacionado à vida. Por quê? Porque são pessoas cuja vida dela não tem sentido. Então, quando você está dentro do propósito, você vê a vida de forma diferente. Você vê que a vida é bela, é prazerosa. Você não troca a vida por nada. Porque você está dentro do propósito. A vida não é qualquer coisa. A vida é tudo o que você tem. O propósito, ele vai te dar direção, vai te dar força, foco, para que você venha alcançar seus objetivos, mesmo que sejam mais elevados que você. E por fim, o propósito, ele vai fazer com que a tua vida tenha significado. Na sua casa, quando você tem alguma coisa inútil, o que você faz? Você joga fora. Isso é lixo. Você só fica dentro da tua casa coisas que têm significado. Por exemplo, você precisa de uma geladeira, porque você precisa guardar as coisas, gelar, congelar. Você precisa de um sofá, porque você quer sentar, dar uma descansada. Você precisa de uma cama, porque você quer dormir. Qualquer objeto na tua casa que você olhar e falar, esse negócio não está aqui à toa, não estou usando isso, não tem significado, você vai jogar fora. Uma vida sem significado. Uma pessoa que vive sem propósito é viver uma vida sem significado, sem sentido. Por isso que a maioria das pessoas entra na ansiedade, depressão e vai para a terceira ponte pular. Porque para ela a vida dela acabou, não tem sentido. Agora, quando você está dentro do teu propósito, a tua vida tem significado. Você serve para alguma coisa. Você é alguém útil. Você é alguém que tem utilidade para abençoar o reino de Deus, para ser um canal de bênção para Deus na vida de outras pessoas. Ou seja, a sua vida tem significado. Amém? Então, vou passar com vocês aqui rapidinho um pequeno exercício, como eu fiz nesses 2 dias, vou fazer hoje também. Cadê o Mateuzinho? Você me ajudou, me ajuda aqui, meu jovem. Distribui aí, eu não sei se vai dar para todo mundo. Qualquer coisa o casal fica com um. Amém? Todos pegaram aí? Todos pegaram aí, Mateus? Um rapidinho aqui, para você refletir aí. Isso aqui você vai já acostumando a sua vida com essas coisas.
vai acostumando a sua vida aí. Veja bem, coloquei aqui em cima hábitos que conduzem ao crescimento e prosperidade. Nós estamos falando nesses 3 dias dentro desse tema, né, que são culto de primícias. Então a gente parou esse tempo para fazer também essa reflexão sobre esses temas. O primeiro hábito que eu coloquei aí é a busca de conhecimento e sabedoria. Já falei para vocês. Como que você vai buscar conhecimento e sabedoria? Você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que fazer cursos, treinamentos, buscar experiências de pessoas que já têm. Buscar conhecimento de pessoas que já têm experiências. É isso que você vai ter que fazer. Não dá para você ter conhecimento. Como é que você vai conhecer a Bíblia se você não lê ela? Como é que você vai saber da vida de Jesus se você não lê os evangelhos, por exemplo? Como é que você vai entender de libertação se você não estudar de libertação, não ver as libertações que tem na Bíblia, aprender com pessoas que trabalham com libertação? Então, financeiramente, da mesma forma, você vai ter que ler, vai ter que fazer seminários, cursos, treinamentos e aprender com pessoas que já sabem. Este é o princípio. Segunda coisa, mudança de mentalidade ou de pensamento. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? Você vai identificar, por exemplo, primeiro você começa identificando pensamentos de escassez. Frases que você usa que demonstra as suas crenças limitantes na tua vida, no teu pensamento. Primeiro você identifica os pensamentos, depois você vai substituir os pensamentos de escassez por pensamentos de prosperidade, pela palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes uma enfermidade veio sobre a sua vida. Aí você fala assim, vou morrer com essa enfermidade. Você não entendeu nada da Bíblia. A Bíblia diz, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Então você declara a palavra. E não fala o contrário à palavra. Você declara o que a Bíblia diz a respeito daquela situação que você está vivendo. É libertação, seja a libertação de algo, de um vício, seja a cura de uma enfermidade, seja o crescimento, prosperidade, a abertura de uma empresa, uma promoção que você quer, você declara a palavra a respeito daquilo. E não fala o contrário. Falar o contrário é o que a multidão está falando. Por isso que você vai ser muitas vezes do contra. Eu sou do contra. Nós somos identificados com pessoas do contra. Somos identificados como pessoas, muitas vezes, né, como bruxos. Porque a gente ora por pessoas para ser curada. Jesus era também assim, né? Porque Jesus orava por pessoas para ser curada. Não era? É assim que acontece. Jesus, quando chegou e orou, expulsou o demônio de alguém, o que falaram dele? Falaram que ele era um bruxo. Ele expulsou o demônio de alguém e falaram, esse cara é um bruxo, ele está operando aí pelo Beelzebul. Aí você acha que você não vai ser chamado também disso? Quando a gente ora pelas pessoas, para elas serem curadas, libertas, expulsando demônio, ensinando sobre prosperidade, vai falar o quê? A igreja aqui está ensinando a teologia da prosperidade. Filho, eu quero prosperidade na minha vida, se você não quer. Sem dinheiro você não faz nada. Então você vai ter que mudar a sua mentalidade, seu pensamento. Ou seja, identificar os pensamentos de escassez e substituir por pensamentos de prosperidade. Conforme Romanos 12, 2, a sua mente tem que estar em constante renovação. Mente em constante renovação. Não vos conformeis com este mundo. O mundo fala, tem que levar a enfermidade até a morte. A Bíblia não fala isso. O mundo fala, você tem que ser pobre. Não, a Bíblia não fala isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que renovar a sua mente. E o que vai te dar a renovação da mente? A palavra de Deus. Por isso tem que conhecer a Bíblia. Se não conhecer a Bíblia, o diabo vai te enganar facilmente.
diabo vai falar que essa posição que você está, muitas vezes, é uma posição boa, sendo que não é. Terceira coisa que eu coloquei aí são mudanças de comportamento ou mudanças de hábito. Para isso, você vai ter que ter disciplina, foco, determinação, para mudar os seus hábitos. Aplicar na prática a mudança de hábitos. Tem que aplicar isso. Uma das coisas que você vai ter que ter é foco. Se você não tiver foco, dificilmente você vai conseguir mudar seus hábitos. Dificilmente. Você quer fazer o que na vida? Por exemplo, qual é o seu objetivo para 2025? Eu quero abrir uma empresa para me trabalhar por conta própria. Você vai ter que ter muito foco e focar nos seus objetivos e mudar muitos hábitos que você está fazendo. Eu quero uma promoção no meu trabalho. Você vai ter que ter foco, tem que ter objetivo. Muitas vezes essa promoção vai exigir que você faça um curso, um treinamento, alguma coisa assim. Muitas vezes essa promoção vai exigir que você faça um curso técnico, uma faculdade. Então você vai ter que ter foco para isso. Se você não tiver foco para isso, você vai ficar perdido. Quem não tem foco, é aquela velha história daquele ditado que eu falo para você, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não souber para onde está indo, qualquer caminho serve para você. Imagina você chegar diante ali no aeroporto ali de Vitória e você vê 2 aviões. Nenhum deles está escrito destino São Paulo. No outro avião está escrito destino qualquer lugar. Qualquer direção. Qual que você vai pegar? Rapaz, eu acho que eu vou pegar esse aqui de qualquer lugar. Rapaz, vai que esse avião leva você lá para a Coreia do Norte. Vai que o lugar dele é ficar rodando no ar até acabar o combustível. Eu tenho certeza que se você chegar em Vitória, no aeroporto, tiver 2 aviões lá e você vê, um está destino qualquer lugar, o outro está destino São Paulo, capital, você vai para São Paulo, você não vai para qualquer lugar. E por que na sua vida você quer ir para qualquer lugar? Você tem que ter foco, destino. Por isso que você tem que mudar os comportamentos. Abaixo da mudança de comportamento, tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, reduzir o padrão de vida. Ou ter múltiplas fontes de renda, que nós estamos trabalhando para isso. Ter um fundo de emergência. E quarto, investir para multiplicar seus recursos. Por exemplo, reduzir o padrão de vida. Você vai ter que parar de comprar coisas supérfluas e focar realmente nas coisas que são necessárias. Por exemplo, você ter múltiplas fontes de renda, você vai ter que criar novas fontes. Ora, pede direção a Deus, para Deus te dar um caminho, uma direção, para algo que você precisa fazer. Ponto 3, ter um fundo de emergência. Você vai ter que trabalhar para começar a guardar dinheiro. Realmente, é um fundo de emergência, como eu falei aqui para vocês. Ponto 4, investir para multiplicar seus recursos. Então, você vai ter que estudar. Começa a estudar sobre investimento. Ao invés de você ficar perdendo tempo lá assistindo os vídeos do TikTok, vai estudar sobre investimento, vai fazer um curso sobre finanças. Uma coisa que você quer da tua área, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai treinar, vai se capacitar. E isso vai ajudar você a crescer. E por fim, o que eu falei aqui, quer viver com propósito. Identificar o que você mais gosta, identificar seus talentos, seus dons e assim sucessivamente, como eu já falei anteriormente para vocês. Assim você vai conseguir avançar na vida, vai crescer. Nós estamos trabalhando a nossa vida e mudando a nossa vida. Ouça o que eu vou dizer para você e entenda o que eu vou falar aqui agora. A prosperidade não é um destino. A prosperidade é uma jornada. Tem gente que acha que é destino, mas não é. É uma jornada. Assim como a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é um destino, é uma jornada. Isso significa o quê? Que a cada dia eu estou aprendendo um pouco, crescendo um pouco, agregando mais um pouco, renunciando um pouco, semeando, vivendo o reino de Deus na minha vida. Eu estou vivendo e você vai viver a prosperidade até o tempo de sua vida aqui nessa terra.
porque é uma jornada. Se você achar que é um lugar que você vai chegar, cheguei, acabou, não vou precisar fazer mais nada. Você entendeu errado. A prosperidade é uma jornada que você trilha. Então, nós estamos trilhando esse caminho para crescer. Amém? Hoje essa palavra que eu trouxe para vocês, a respeito de mudanças de hábito, mudanças de atitude, de comportamento. Todo objetivo a qual você quer chegar, você vai ter que adaptar-se a coisas novas na tua vida e muitas vezes eliminar coisas velhas. Você tem que atrair algo novo para você, no caso, comportamento e hábitos novos, e eliminar coisas velhas. Isso você vai ter que fazer se você quer crescer e prosperar. Para as pessoas, para nós entrarmos aqui na outra parte, se você não fez ainda para 2025, porque nós estamos apenas iniciando, escreva lá num papel, no computador, imprime, faz alguma coisa. Escreva os objetivos, o lugar que você quer chegar esse ano. O que você quer alcançar, o que você vai fazer. Escreva, faça isso. Isso vai ajudar você a ter objetivos na vida. Mas não faça apenas para um ano. Por exemplo, a gente entrou com um projeto de vida para fazer para 10 anos. Então, pense o que você vai fazer. Tem coisas que você vai precisar de 3 anos, 5 anos para conseguir. Eu estava lendo a história do Henry Ford. Na época dele, ele nasceu em circunstâncias de pobreza, ignorância e analfabetismo. Essas foram as 3 palavras que definiam ele. Analfabeto, pobre e ignorante. Analfabeto, pobre e ignorante. Em 10 anos, ele rompeu com o analfabetismo, com a pobreza e com a ignorância. Em 25 anos, se tornou um dos homens mais ricos da época dele. Mas demorou 25 anos. Está entendendo? Então, se você não pensar o amanhã hoje, o amanhã você não tem. Mas você já tem que começar a fazer planos para o amanhã, hoje. Se você não fizer planos para o amanhã, e aí eu falo amanhã aqui, entenda como, por exemplo, até final de 2025, para 2026, 27, 28, 29, 30. Se você não fizer plano para o amanhã, o que você vai viver o amanhã é o que você está vivendo hoje. Não vai mudar nada. Agora, quando você faz planos para o amanhã, o seu amanhã, quando você chegar lá, vai ser diferente do hoje. Eu tenho certeza que muita gente, por exemplo, hoje, eu já vivi muito tempo na minha vida assim, não agora, mas muito tempo, que o hoje era igual a 10 anos atrás. Não mudou nada, não tinha nenhum crescimento financeiro, nenhum crescimento em nada, espiritual, emocional, em nada. Porque eu não tinha planos para a mudança. E se tivesse algumas mudanças, eram pequenas mudanças, talvez assim, formas, mudanças não diretas, né, indiretas, que acontecem na vida. Mas não porque tinha objetivo. Então, faça seus planos, faça os objetivos. Nós estamos apenas iniciando 2025. Veja o que você vai fazer da vida. Se você tiver que fazer uma faculdade, corra e faça sua matrícula. Se você está querendo ser um pregador, vai estudar. Quer ser um profeta, um pastor, um apóstolo, vai estudar, vai buscar o Senhor. Jejue, ore, leia a palavra. Você quer ser um empresário, vai fazer curso, vai estudar para você aprender. Você quer sair de uma forma assalariada para ser seu próprio empreendimento, vai aprender também. Vai buscar o Senhor para você aprender.
criar uma segunda fonte de renda, uma terceira, uma quarta, e assim você vai crescer. Esses são os nossos objetivos.